Querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando, que já é ouvinte, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo que comemora a extensão da ressurreição do Senhor pelos séculos dos séculos. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje são 25 de setembro de 2022, celebramos o 26º domingo do tempo comum. Escutemos, ouvinte, a Palavra de Deus através do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, aproveito este domingo para comentar essa belíssima página do Evangelho de São Lucas que nós estamos lendo neste ano litúrgico de 2022. A primeira consideração seria uma consideração da realidade social do tempo de Jesus. As grandes desigualdades eram praticamente inconcebíveis no antigo Israel, onde não era possível enriquecer-se às custas dos outros. Na chegada do ano jubilar, tudo deveria retornar aos legítimos proprietários, segundo o livro do Levítico, no capítulo 25º. Mas as leis podem ser burladas, e quem não tem medo dos castigos de Deus começou já dos tempos dos profetas a somar casa a casa e campo a campo, como diz o profeta Isaías no capítulo 5º, versículo 8. Ai dos que juntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais espaço disponível,
até serem eles os únicos moradores da terra. Fim da citação do profeta Isaías. As pequenas propriedades familiares foram gradualmente sendo absorvidas pelos latifundiários e as terras terminaram nas mãos de um grupo sempre mais restrito de pessoas. No tempo de Jesus, a expectativa era que essa situação fosse completamente revolucionada. A parábola que lemos no Evangelho de hoje nasce deste contexto. Ouvinte, normalmente as parábolas dos evangelhos não mencionam nenhum nome próprio. Nós recordamos, as parábolas dizem, por exemplo, um homem rico, o semeador, uma mulher. Domingo passado, um homem tinha 2 filhos. Nesta parábola, no entanto, se diz que o pobre se chamava Lázaro. Neste mundo, quem tem nome? A quem são dedicadas as primeiras páginas dos jornais? Aos ricos, a quem tem sucesso, a quem é famoso. Para Jesus, ao contrário. Para ele, o rico é um tal, enquanto o pobre tem um nome muito expressivo. Chama-se Lázaro, que quer dizer Deus ajuda. Deus, então, o conhece, acompanha a sua dor. Aliás, é Lázaro o nome do amigo de Jesus. O nome é a única coisa que Lázaro possui, a sua única riqueza. Se nós quiséssemos dar um título à parábola que acabamos de escutar, não seria correto chamá-la de a parábola do pobre Lázaro, porque ele não é o personagem principal. Nós poderíamos também tentar chamá-la de parábola de um rico ruim. A mensagem central da parábola não diz respeito, digamos assim, ao comportamento de um rico ruim, mas sim ao juízo de Deus a respeito da distribuição da riqueza no mundo. Outro detalhe importante, era costume na época de Jesus que nas casas dos esbanjadores, depois que os comensais lavaram as mãos, terminado o banquete, os restos eram jogados na rua. Certamente, então, nós temos a situação da parábola. Ouvinte, devemos dizer que nós vemos em muitas realidades no Brasil e no mundo as pessoas que buscam nos sacos de lixo deixados à beira das casas dos ricos, então, uma migalha de alimentos para se alimentar. Mas vamos continuar analisando a parábola. Ela começa com 2 quadros fortemente contrastantes entre si. Um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. O outro contraste, um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Os 2 âmbitos do luxo, comida e roupa, grandes banquetes e roupas de púrpura e linho. Naquele tempo, os tecidos do rei e dos nobres de então. Veja, ouvinte, parece que a única preocupação do rico seja se vestir luxuosamente e transcorrer os dias em festas suntuosas. Era a vida e a ocupação habitual dos senhores e dos nobres de uma época. O narrador da parábola não está do lado do rico. Observa a sua personalidade de longe, sem entusiasmo, mas com um pouco de indignação. A apresentação de Lázaro, no entanto, é feita com amor e compaixão. Ele é um mendigo, mas aparece chamado por nome. A sua situação de indigência é extrema em comparação ao luxo do rico. O rico está numa grande mansão, deitado sobre as suas luxuosas poltronas,
e Lázaro jogado sobre os trapos de panos sujos às portas da casa do rico. O rico passa o tempo todo em banquetes e festas, o pobre Lázaro se nutre de migalhas, na prática daquelas coisas que eram esbanjadas da mesa do rico. Nem mesmo os cães estavam do lado do pobre. Eles disputavam com Lázaro as migalhas, embora acariciassem com a língua as feridas do pobre Lázaro. No fundo, o pobre é um doente e abandonado que ninguém quer socorrer, sobretudo os que estão bem e que poderiam, num instante, transformar a vida dos pobres, se quisessem se solidarizar com eles. Gozar a vida é a ocupação do rico, abundância e prazeres. Já o pobre está tão fraco e doente que não consegue recolher os restos de comida e nem afastar os cães que lambem as suas feridas. As preocupações do evangelista são, antes de tudo, religiosas, mas não estão desligadas das implicações sociais. Ao contrário, as duas coisas estão interligadas. A condenação do rico nasce simultaneamente do desleixo em relação a Deus e aos pobres. Atrás destes dois tipos de pessoas, o rico e o pobre, estão as duas categorias que se distinguiam na sociedade daquele tempo. Uma minoria de pessoas riquíssimas e uma grande multidão de pobres. De uma parte, os nobres, os grandes proprietários de terras, os ricos comerciantes, os profissionais liberais, e de outra parte, os escravos, os servos, os pobres. Lázaro é um desses últimos. Jesus e o evangelista se colocam do lado do pobre, compartilham a sua sorte. A intenção, então, do evangelista Lucas é recordar que na história, pelo menos, uma pessoa tomou a defesa de Lázaro e de sua classe e quer que as pessoas da comunidade cristã entendam que essa é uma situação de iniquidade. A situação inicial tem uma reviravolta no momento em que acontece a morte dos dois personagens da parábola. No mundo futuro, os respectivos papéis se transformam. O rico se torna pobre e o pobre se torna rico. Quando o pobre morre, se movimentam os anjos para conduzi-lo no lugar da mais extrema felicidade, chamado biblicamente o seio de Abraão. Quando o pobre morre, se movimentam os anjos para conduzi-lo no lugar da extrema felicidade, chamado biblicamente o seio de Abraão. Se na terra o pobre se sentava à soleira da porta do rico, em companhia dos cães, agora Lázaro se encontra sentado à mesa do pai do povo eleito. Os orientais comiam reclinados sobre os divãs e o hóspede de honra reclinava a cabeça sobre o peito do dono da casa. João, no capítulo 13, versículo 23, nós temos então o apóstolo João reclinado na última ceia sobre o peito de Jesus. Então, Lázaro, que antes estava esquecido, abandonado, agora está numa posição de grande privilégio e destaque. O rico é conduzido à sepultura com grande pompa, mas ali terminam as festas e os prazeres. Ao despertar na outra vida, a sua sorte foi completamente revolucionada. Se transformou no mendigo e as suas necessidades não são escutadas. Ele que comia e bebia ao bel prazer, agora não dispõe de uma gota de água para tornar úmida a língua e os lábios. No lugar dos prazeres que preenchiam a sua vida aqui na terra, está sendo devorado pelo fogo, símbolo do castigo. Então Abraão disse: filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Os bens foram ocasião de ruína para o rico
e os males foram motivo de salvação para Lázaro. Não é que o rico fosse um ateu declarado. A única preocupação dele, no entanto, estava concentrada em si mesmo, no luxo e nos divertimentos, e por isso deixou Deus e a sua lei um pouco à parte. Sobretudo, não prestou atenção aos próprios semelhantes, de modo especial aos mais pobres. A riqueza, ouvinte, é um dom de Deus, mas nas circunstâncias vividas pelo rico se tornou um mal. No fundo, a parábola ilustra a escravidão que o Deus dinheiro e os seus acessórios produzem na pessoa do rico. Ao contrário, a pobreza é um bem, porque garante mais liberdade à alma em relação ao mal, isto é, o egoísmo, os prazeres e as distrações deste mundo. A intenção da parábola é fazer uma exortação. A narrativa fustiga uma classe social e a convida a redescobrir e ser atenta a uma classe esquecida, abandonada e pisoteada, a classe dos pobres. O bem e o mal têm repercussão para a vida eterna. Deus parece duro e não ter compaixão do arrependimento do rico, demonstrando-se severo e vingativo. Mas na lógica do Evangelho, o que se condena é o abuso da riqueza e as suas consequências. A riqueza pode atrofiar o coração, destruir os relacionamentos com os próprios semelhantes. Além disso, a parábola quer problematizar a mentalidade da época. Cada um tem o que merece, o rico, a riqueza, e o pobre, a pobreza. Deus premia o justo e pune o pecador. Se o rico tem muitos bens, porque Deus premiou, então, a justiça dos ricos. Ao pecado, a infelicidade, e à justiça, a felicidade. Os ricos, portanto, estão na felicidade, recebem, portanto, da justiça de Deus. Jesus quer contestar essa opinião. Contesta também a muitos rabinos que pensavam que os grandes méritos de Abraão seriam utilizados para o benefício de todos os seus descendentes. Abraão pode salvar os seus filhos até da geena. Jesus diz que não basta pertencer a um povo para ser salvo, conta o modo como se vive. Além dos contrastes, surpreende que o pobre e o rico estão tão próximos, mas o rico não se dá conta da presença do pobre. Ouvinte, o rico não é condenado porque é rico, mas porque, vivendo assim, ignora o pobre. Vivendo desse modo, tem os olhos fechados para o pobre, que está tão perto, e vivendo assim, vivem cegos também para as palavras da Escritura. O rico não oprime o pobre, simplesmente não o vê. Aqui está o perigo da riqueza. Não se trata de uma condenação mesquinha da riqueza e dos ricos, gerada pela inveja. Dois homens ricos, Nicodemos e José de Arimateia, encontram o Senhor. O Senhor quer nos ensinar a reconhecer o verdadeiro bem. Os salmos querem dizer que o rico era um homem de coração vazio. Nos banquetes procurava preencher o vazio que estava nele. Ele só percebeu quando morreu. Naturalmente, a parábola nos convida a olhar para os pobres e nos responsabilizar por eles. Jesus lutou e morreu para fazer com que todos os homens e mulheres deste mundo constituíssem uma família de amigos, de irmãos, de pessoas iguais ainda neste mundo. Se continuam a existir pessoas assim como o rico da parábola, os Lázaros não se libertarão de sua condição de subordinação e miséria. Será preciso acreditar na palavra dos profetas que apresentam Deus como amigo dos pobres.
O rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico apela, portanto, a intervenções grandiosas, como a visita de um defunto aos seus familiares, mas Abraão não tem a mesma compreensão. Para quem tem as devidas disposições interiores, o simples anúncio dos profetas é suficiente para acreditar. A pessoa de pouca fé exige grandes sinais que poderão deixá-la também inoxidável da mesma maneira que os pequenos sinais. Os fariseus pediram a Jesus grandes sinais no céu, mas se Jesus tivesse correspondido aos apelos deles, não sei se eles teriam realmente se convertido. A metodologia pastoral da parábola é contrária à grandiosidade dos meios para a evangelização. A metodologia insiste na escuta da palavra. O evangelho da infância de Lucas apresenta Maria muito atenta às palavras que vinham a ela dirigidas através dos vários enviados divinos. E essas interpelações provocavam nela reflexão e meditação. Um homem rico diz a Abraão aquilo que ainda hoje muitas pessoas queriam dizer a Deus: se queres que acreditemos e nos conformemos à tua palavra de revelação, seja mais explícito, mais claro. Manda alguém que possa dizer mais claramente como as coisas estão. A resposta de Abraão é como a resposta que Jesus dizia aos contemporâneos quando eles pediam sinais. Quem não crê na palavra das Escrituras não acreditará em alguém que venha do outro mundo. As verdades mais sublimes não podem ser constrangidas à mesma evidência empírica típica da dimensão material. Não faltam palavras e situações, falta a liberdade para compreendê-las, lucidez para perceber, para ver. Certo modo de viver torna a pessoa cega. Ouvinte, essas lições finais da parábola nos ajudam a compreender a mensagem do mês da Bíblia que nós estamos encerrando neste domingo. Concluo a meditação deste domingo com uma citação do Papa Francisco na carta que escreveu por ocasião do 16º centenário da morte de São Jerônimo, em 30 de setembro de 2020. O Papa diz assim: colocando-se à escuta na Sagrada Escritura, Jerônimo encontra a si mesmo, encontra o rosto de Deus e dos irmãos e apura a sua predileção pela vida comunitária. Daqui o seu desejo de viver com os amigos, como sucedia no período de Aquileia, e fundar comunidades monásticas, encalçando o ideal comunitário de vida religiosa, que vê o mosteiro como um ginásio onde formar pessoas que, para ser a primeira de todas, se consideram inferiores a todas, felizes na pobreza e capazes de ensinar com o próprio estilo de vida. Na verdade, considera formativo viver sob o governo de um único superior e na companhia de muitos, para aprender a humildade, a paciência, o silêncio e a mansidão, na consciência de que a verdade não gosta dos cantos escuros, nem escolhe os murmuradores. Além disso, confessa ansiar pelas pequenas celas do mosteiro, desejar a solicitude das formigas, onde se trabalha juntos e nada há que seja propriedade de uma pessoa, mas tudo é de todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.